Melquisedeque foi um rei e sacerdote contemporâneo de Abraão. Sem dúvida, ele é um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. Isso porque, ao mesmo tempo em que o texto bíblico afirma sua importância, ele não traz qualquer informação sobre sua origem e nem sobre sua morte. Melquisedeque era um rei de uma cidade chamada Salém, que provavelmente foi a Jerusalém primitiva. A Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, no hebraico El Elyon. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, enquanto que o nome de sua cidade, Salém, significa paz ou segurança. Logo, Melquisedeque também é rei de paz. Por conta de seu aparecimento repentino e seu desaparecimento misterioso, muitas especulações se formaram sobre quem foi Melquisedeque. Alguns estudiosos consideram que Melquisedeque teria sido Enoque, um anjo, Sem, o filho de Noé, o Espírito Santo ou até mesmo uma aparição de Cristo pré-encarnado. Na verdade, todas essas sugestões não passam de especulações. O que realmente podemos dizer é que Melquisedeque foi um líder civil e religioso, um gentil descendente de Noé, conhecedor e praticante do culto ao verdadeiro Deus, mesmo em meio a todo o paganismo de uma época dominada por religiões politeístas. A Bíblia claramente afirma que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, porém alguns estudiosos propõem algumas objeções a essa informação. Apoiados em algumas evidências arqueológicas de que as cidades cananeias já possuíam sumos sacerdotes no tempo de Abraão, e em alguns casos estes sacerdotes eram os próprios reis, alguns entendem que Melquisedeque na verdade adorava Baal, o qual era chamado de Deus Supremo no panteão cananeu. Outros acreditam que Melquisedeque não tinha uma concepção de Deus único, e sim de um Deus dos deuses, ou seja, embora ele reconhecesse Deus como Altíssimo e Criador dos céus e da terra, ainda assim ele não tinha uma ideia puramente monoteísta, talvez algo parecido com o que ocorreu com o rei Nabucodonosor no livro do profeta Daniel. Mas tais interpretações não podem ser sustentadas à luz das Escrituras. Além disso, elas contradizem até mesmo os dados históricos já levantados que indicam que a adoração a Baal naquela região foi estabelecida em um tempo posterior ao período em que viveram Abraão e Melquisedeque. Quanto a isso, a Bíblia facilmente esclarece que Melquisedeque era um verdadeiro adorador do único Deus, principalmente considerando as referências sobre ele nos livros de Salmos e Hebreus. Melquisedeque é citado apenas 2 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorre no livro de Gênesis, onde narra de fato seu aparecimento, e a segunda no livro de Salmos. O livro de Gênesis diz que Abraão se encontrou com Melquisedeque quando estava voltando de uma batalha onde ele salvou seu sobrinho Ló. Naquela ocasião, Melquisedeque trouxe-lhe pão e vinho e o abençoou. O relato bíblico termina dizendo que Abraão pagou o dízimo de tudo o que havia conseguido na guerra a Melquisedeque. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei Davi, em um salmo messiânico, estabeleceu uma relação entre o sacerdócio do Messias e o sacerdócio de Melquisedeque. Um possível pano de fundo para esse salmo é a tomada de Jerusalém por volta de 1000 a.C., o que faz com que muitos intérpretes expliquem o tal salmo considerando o fato de a casa de Davi ter se tornado herdeira da dinastia de reis e sacerdotes de Melquisedeque, já que provavelmente a cidade governada por Melquisedeque era a Jerusalém primitiva. No Salmo 110, verso 4, o salmista diz: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa relação presente no Salmo 110 é melhor compreendida na Epístola aos Hebreus, principalmente no capítulo 7, onde o autor da Epístola reconta a história de Gênesis 14 e ainda realiza uma comparação detalhada entre Cristo e Melquisedeque. Entre os versículos 1 e 3 do capítulo 7 de Hebreus, lemos: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente
por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui podemos perceber uma clara associação entre Melquisedeque e Cristo, à medida que entendemos que os escritores bíblicos apontam para Melquisedeque como sendo alguém que tipificou o Messias. O mesmo capítulo 7 de Hebreus é um exemplo disso. Nele, o escritor bíblico compara o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio levítico e afirma que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio dos descendentes de Levi, pois Abraão, de quem a tribo de Levi se originou, foi abençoado por Melquisedeque, reconheceu seu sacerdócio e pagou dízimos a ele. Portanto, a ordem sacerdotal de Melquisedeque é anterior à ordem sacerdotal de Levi com Arão. Então, quando o escritor de Hebreus utiliza a declaração do salmista de que o sacerdócio do Messias é segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo que o sacerdócio de Cristo é legítimo e superior ao sacerdócio iniciado com a lei. E assim como Melquisedeque, de quem não sabemos nada sobre sua origem e seu fim, o sacerdócio de Cristo é eterno e permanece para sempre, ou seja, ele não precisa ser substituído por novas gerações, como acontecia no sacerdócio levítico. Então, basicamente, o escritor ensina aos seus leitores que o sacerdócio que os judeus conheciam era temporário, enquanto que o sacerdócio de Cristo é o definitivo e já existia antes mesmo da lei. Por fim, ao entendermos quem foi Melquisedeque, naturalmente somos levados a perceber a soberania de Deus na condução da história ao cuidar de cada detalhe para revelar seu Filho amado ao mundo.